Graças a paz, povo de Deus. Passando por aqui para tratar de um assunto de suma importância para nossas vidas. E desta feita eu quero falar a respeito do jugo desigual. Quantas pessoas, quantos de nós, pessoas que nós conhecemos, que por uma precipitação, por não ter ouvido ou ignorado algumas orientações de Deus para os seus corações, estão vivendo em situações de calamidade espiritual, emocional, vivendo em uma eterna batalha, uma eterna guerra, luta, um eterno sofrimento, já agora em vida, por ter feito uma escolha errada e ter ignorado alguns conselhos da palavra do Senhor. O jugo desigual foi um dos conselhos que o Senhor nos deu, uma orientação que o Senhor nos concedeu por sua graça e misericórdia, com o fim de nos poupar de alguns relacionamentos que o próprio Senhor claramente sabia que ia causar danos. E muitas das vezes nós ignoramos um texto tão simples, um texto tão pequeno, mas que tem um poder tremendo para direcionar as nossas vidas. A palavra de Deus é extraordinária e nos traz ensinamentos extraordinários. Quando nos submetemos às orientações de Deus, da palavra de Deus, nós nos livramos de passar por dificuldades maiores. Não quer dizer que obedecer a palavra de Deus, buscar viver de acordo com a palavra de Deus, nós não vamos passar por algumas tribulações. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós podemos amenizar de forma grotesca as dores do dia a dia, dos relacionamentos, das escolhas que nós fazemos. Nós temos o controle, porque o Senhor, Ele nos dá as condições e as ferramentas e orientações para isso. E desta feita, eu venho trazer a respeito do jugo desigual, no qual o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, Ele nos orientou para que nós não viéssemos cair nessa cilada. O jugo desigual é uma grande armadilha. E muitas das vezes nós valorizamos muito mais as nossas necessidades físicas, emocionais, os nossos desejos acabam escolhendo por nós. As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas necessidades acabam ficando maior e subjugando a própria palavra e os conselhos do Senhor. E no final de tudo, nós acabamos nos decepcionando, porque nós agimos com o nosso coração, com o nosso impulso, com os nossos desejos, com as nossas vontades. E a palavra de Deus é bem clara quando diz que enganoso é o coração do homem. O nosso coração nos engana. Os nossos desejos são como ciladas, como laços, como redes, que podem nos causar grandes danos. Não podemos fazer nossas escolhas, e principalmente na área de relacionamento. Principalmente quando nós vamos escolher alguém para viver toda a nossa vida, para compartilhar os nossos sonhos, constituir família, principalmente quando nós estamos investindo, queremos investir em um casamento, investir numa família, e o primeiro investimento, nenhuma família é o casamento, é a pessoa que nós iremos viver até o último dia de nossas vidas.
Mas essa escolha, ela precisa ser bem feita para não termos prejuízo. Nós sabemos, é claro, é fato, que ninguém traz escrito na sua testa que essa pessoa é uma pessoa excelente e que essa é a pessoa certa para mim viver a vida inteira. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós podemos fazer uma excelente escolha. Nós precisamos pesquisar, nós precisamos analisar a vida daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa, precisamos observar quais são os projetos que essa pessoa tem para o futuro, se os propósitos de vida, o propósito de vida que ela tem, se está relacionado aos meus propósitos também, se estamos alinhados. Se essa pessoa também é uma pessoa que serve a Deus, que tem o seu coração voltado para os princípios bíblicos, porque a palavra de Deus é bem clara, a orientação de Deus é: não vos ponhais em jugo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 em diante, é que fala muito bem a respeito desse assunto. Um direcionamento extraordinário para nossas vidas. Onde ele diz: não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. Ele diz: o que é que tem a ver a luz com as trevas? O que é que tem a ver o templo de Deus com o templo de Belial? O próprio Senhor nos orienta. Muitas das vezes nós ignoramos quantas pessoas, pelo fato de ignorar essa pequena palavra, mas que tem um poder tremendo e nos traz um alicerce para uma vida inteira. Quantas pessoas, por ignorar esse versículo, por achar que por si só, sem orientação alguma, olhando com seus próprios olhos, agindo com seu coração, analisando apenas com os olhos humanos, apenas com as emoções, com as necessidades, fazendo escolhas de acordo com suas necessidades emocionais, pois as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vontades, elas são como laços, elas são como armadilhas para nossas vidas que podem nos prender uma vida inteira em um relacionamento doentio, onde de repente não haja mais o que se fazer. Eu quero dizer para você que me ouve nesse dia de hoje: abra bem os seus ouvidos para o que a palavra de Deus diz. Vós que sois solteiro, você que ainda pensa em constituir uma família, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, analise bem, veja bem, escolha bem. Entenda que eu estou dizendo que não existe ninguém perfeito, mas nós precisamos entender que a base de um relacionamento, acima de tudo, primeiramente, é Deus. Se essa pessoa, os princípios que regem a vida dessa pessoa são os princípios divinos e você também vive nesses princípios, esse é um dos principais passos para continuar, para começar uma jornada. O segundo ponto é que precisa-se ter um relacionamento não por conta da necessidade ou pressão de A, de B, de família, e de repente, por querer fugir de casa, querer fugir da casa dos pais, se apressa em um relacionamento, ainda que seja uma pessoa de Deus, mas atropela alguns períodos, alguns momentos em que as pessoas precisam de fato conhecer cada um durante o momento em que estão se conhecendo. Nós precisamos ver se
essa pessoa, se os propósitos dessa pessoa estão de acordo com seus propósitos. Eu não estou falando aqui nessa questão do jugo desigual, de gosto, de alimento, ou de cheiro, ou de perfume, ou não se trata dessas coisas, porque nós temos as nossas particularidades. Somos diferentes, o homem é diferente da mulher, as emoções da mulher é diferente das emoções do homem. Há uma diferença muito grande do homem para com a mulher, mas o jugo desigual que o Senhor fala é justamente nessa questão de estarmos embaixo de um jugo que é orientado pelo Senhor. Um jugo que nós podemos dizer, o jugo de Cristo, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo está debaixo do jugo de Cristo, está sendo direcionado, governado, orientado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, orientações divinas. E orientações que nós sabemos que transmitem vida, que podem nos levar à paz, o respeito, a fidelidade, o amor, o perdão, a graça, somente vivendo embaixo de um jugo espiritual, que é o jugo de Cristo, nós iremos viver de fato uma vida melhor. Não podemos mentir dizendo que aqueles que servem ao Senhor vivem uma vida plena, sem problema nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aqueles que escolhem ouvir os conselhos do Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam o momento certo, a hora certa e não se precipita, preserva a sua alma. O meu conselho como pastor para a sua vida nesse dia de hoje é: não se precipite nas suas escolhas. Não se ponha embaixo de jugo desigual. O conselho do Senhor é que consensuar entre o templo de Deus e o templo de Belial. Que consensuar entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Muitas das vezes a pessoa olha para alguém, chega até o pastor e diz: pastor, aquela pessoa lá, ela não é uma pessoa que segue os padrões bíblicos, mas essa pessoa, ela é uma pessoa excelente. Essa pessoa, ela é uma boa pessoa, é um homem carinhoso, é um homem amoroso, ele é educado, ele é trabalhador, é um homem justo naquilo que faz. Perfeito. Muitas pessoas, nós sabemos, não é a respeito disso. Existem muitas pessoas, independente de ser cristão ou não, de servir a Deus ou não, existem pessoas que são excelentes em seu caráter. Eu não estou aqui dizendo que quem não serve a Deus são pessoas que não têm valor algum. Pelo contrário, sabemos claramente disso. Existem pessoas excelentes que muitas das vezes dá melhor testemunho do que determinadas pessoas que dizem que servem a Deus. É claro, não é a respeito disso que eu estou dizendo. Eu estou falando a respeito de propósitos. Existem pessoas excelentes, homens excelentes, de bom caráter, mulher excelente, de bom caráter, que não são cristãs, não são evangélicas e têm um bom caráter, mas seus propósitos são diferentes, os seus desejos são diferentes daqueles que têm um propósito com Deus. Aqueles que têm um chamado de Deus para a sua vida. Aqueles que querem estar embaixo do direcionamento divino, servir a Deus, ser guiado por Deus, buscar a face do Senhor, ouvir, congregar-se, alimentar da palavra, poder estar junto em comunhão com a igreja do Senhor, com os irmãos,
ouvindo a palavra de Deus, servindo ao Senhor. E se essa pessoa ela não estiver com alguém que esteja no mesmo propósito, na mesma visão, ela vai sofrer, porque a vontade dela é estar junto com o seu companheiro, a sua companheira, juntos, de mãos dadas, glorificando, adorando o mesmo Deus. Porque quando fazemos aliança que é em um jugo desigual, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, um quer ir para outro lugar, fazer algo diferente, enquanto que você quer mais de Deus, quer a presença de Deus, que você quer estar aos pés do Senhor, você quer cumprir os propósitos do Senhor. Quem sabe Deus tem algo na sua vida no ministério, você precisa crescer no ministério, avançar no ministério, e se a pessoa não estiver na mesma visão sua, o seu ministério ficará ali estacionado. E a palavra de Deus é bem clara que o cristão, ele não se casa para separar. O cristão, ele não se casa para ver se vai dar certo. Com o povo de Deus, isso não existe. Eu vou casar para ver se dá certo. Não é dessa forma. O casamento cristão é para sempre. Porque Deus abomina o repúdio. Deus não aceita o divórcio. Por essa razão, nós precisamos observar bem com quem você vai escolher para passar o resto da sua vida e constituir uma família. E o interessante também é que quando nós nos colocamos em jugo desigual, nós estamos fazendo uma aliança com aquela pessoa. Casamento é uma aliança. Quando nós casamos com uma pessoa no mesmo lugar, quando casamos com uma pessoa com a mesma visão, que serve ao mesmo Deus, a aliança ela é fortalecida em um cordão de 3 dobras, ninguém pode cortar, ninguém pode pocar. Mas quando estamos vivendo embaixo do jugo de Cristo, e aqui essa pessoa está vivendo embaixo de um jugo que não é o jugo de Deus, ela é conduzida por outro jugo, orientada de acordo com o jugo pelo qual ela está sendo subjugada. E você aqui no jugo de Deus, que é suave, que é leve, que traz graça, que traz misericórdia, que traz perdão, que traz paz para a alma. E aí, como é que isso vai ser? Vão se colocar embaixo de um jugo e Deus não aceita. O nosso Deus, ele não aceita. O nosso Deus, ele nos quer por inteiro. E quando nós fazemos essa aliança com aqueles que não servem ao Senhor, automaticamente nós estamos quebrando a aliança com Deus. Agora existe um detalhe: aqueles que casaram-se e não tinham o conhecimento dessa situação e hoje serve ao Senhor, a palavra de Deus diz: aquele que é casado com um incrédulo não se separe, porque o incrédulo ele será santificado por vossa causa. É algo totalmente diferente. Você não conhecia a palavra, você não conhecia o Senhor, e aí você teve esse relacionamento, você casou e a partir daí você se converteu antes do seu esposo, antes da sua esposa, e a palavra de Deus orienta: se ela consente em morar com você, se ele consente em viver com você, não o deixe, continue servindo ao Senhor e ele ou ela será santificado por conta da sua vida. Mas se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus e você ainda não constituiu a sua família, você está com a faca e o queijo na mão. Você pode fazer a melhor escolha, e eu digo para você hoje, a sua melhor escolha
é dar ouvido o que diz a palavra do Senhor. Muitas pessoas, por ignorar esse conselho, entrou em um relacionamento arriscado, achando que poderia conquistar aquela pessoa para Cristo, está vivendo em uma situação de guerra constante, de luta constante, de escravidão constante, de um relacionamento de domínio, de um relacionamento de escravidão, de sofrimento, porque não atentou para os conselhos da palavra do Senhor. E eu venho nesse dia de hoje te dizer, meu filho, minha filha, que você observe, que você analise muito bem com quem você vai passar o resto da sua vida. Analise muito bem com quem você vai constituir uma família, gerar filhos, porque os seus filhos também sofrerão as consequências dessa má escolha. Que você possa, nesse dia de hoje, meditar nessa palavra. 2 Coríntios capítulo 6, o verso 14. Não vos ponhas em julgo desigual com os infiéis. É um conselho de Deus. Amós capítulo 3, versículo 3, vai dizer: andarão dois juntos, se não houver acordo. Meus amados irmãos, Deus, Ele nos dá orientações extraordinárias para vivermos de forma melhor. Então não perca essa oportunidade. Cuidado com quem você está namorando, se relacionando. Cuidado com quem você está se preparando para casar. Não se envolva em um relacionamento pela necessidade emocional ou pela necessidade dos seus desejos carnais. E muitas das vezes as pessoas, elas vão pelo impulso da necessidade física, da necessidade emocional. E isso é uma grande armadilha, meu amado irmão. É uma grande armadilha. Não vá pelos impulsos, pela paixão. Não busque um relacionamento pela paixão, pela necessidade de ter alguém do seu lado para se relacionar. Não case apenas por conta do sexo. Case por amor e case sendo firmado e com a base em Cristo. Que o teu casamento, que a base do teu relacionamento seja os direcionamentos divinos, que a base seja Cristo, que a base seja Deus. Há muitas pessoas que se precipitaram, estão pagando um alto preço. Mas eu também quero dizer para vocês que se porventura alguns que atropelaram, algumas pessoas que se precipitaram no relacionamento, eu quero dizer para vocês, nesse dia de hoje, se você está nesse relacionamento doentio, ore ao Senhor, peça graça, peça misericórdia, clame a Deus, para que Deus possa entrar com providência e transformar a sua vida. Poderia estar vivendo uma situação bem diferente se não tivesse se precipitado. Mas se porventura você se encontra em um relacionamento dessa forma, busque socorro ao Senhor. E o Senhor ouvirá a tua oração, entrará com providência, transformará a vida deste homem, transformará a vida dessa mulher, e Deus fará grandes coisas. Peça graça para suportar. Peça graça para resistir essa peleja, essa luta e essa dificuldade. E para você que ainda não contraiu nenhum relacionamento, fique com essa palavra, meu amado irmão. Observe os conselhos do Senhor. Ao ignorar os conselhos do Senhor, muitos têm pago um alto preço. Não estamos aqui em terra vivendo no jardim do Éden. Não existe isso. Não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Mas nós podemos viver bem melhor. Mas nós podemos evitar grandes problemas. Então, cuidado com os seus relacionamentos. Aquilo que é ligado aqui na terra é ligado no céu.
Quando nós nos relacionamos com pessoas que servem a determinadas áreas espirituais, que servem a outros deuses, nós estamos correndo um grande risco espiritual em nossas vidas. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos observar a palavra do Senhor. Que você guarde esse conselho para que você possa ter uma vida melhor. Para que você seja feliz no seu casamento. Para que você constitua uma família linda, feliz. Filhos alegres e felizes, firmados na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Faça a escolha certa para que você seja poupado de problemas maiores. Em relacionamentos, em casamentos, sempre tem problemas. Mas aqueles que fazem a escolha errada têm problemas muito maiores.